Bora lá, gente. Nós estamos dando continuidade à nossa série Anti-Trends. Lidando com a questão do quebra do paradigma, da realidade, do que é o discipulado. Olhando para as Escrituras acerca do que é isso. Eu costumo dizer que todo lugar que você for no meio evangélico, cristão, você vai ouvir a palavra discipulado e ela vai ter uma conotação diferente. Em alguns lugares quer dizer uma coisa bem rígida, que você tem que pedir para o seu discipulador para você poder ir em algum lugar. Tem outros lugares que você precisa honrar essas pessoas que estão sob a sua vida mais do que qualquer outra pessoa. É uma cultura de honra que só honra um lado, mas não o outro. Tem a questão de outros lugares, que é de separar 1 hora por semana e se dedicar acerca das Escrituras e da informação que nós temos acerca das Escrituras. Mas existe essa jornada ao qual nós temos caminhado. E na palavra do Dallas Willard, ele falava que é como se fosse uma reformulação da realidade bíblica e teológica acerca do que é ser discípulo de Jesus. E isso requer não uma atualização, mas uma interpretação correta de olhar para a realidade de 2000 anos atrás e como nós vivemos essa vida nos dias que nós vivemos hoje. No meio da loucura e do caos da capital, no meio da coisa, do falta de tempo, do trabalho desenfreado e da loucura do dia a dia. Então, gente, eu gostaria de orar mais uma vez. Eu confesso desde já, talvez esse capítulo, esse tema, talvez tenha sido o mais desafiador para mim. Talvez foi o mais que me humilhou, talvez foi o mais que me feriu, talvez foi o mais que me fez ir diante do Senhor e lembrar da responsabilidade que o Senhor colocou diante de nós, pastores e líderes. Eu gostaria de orar e pedir a graça do Senhor sobre nós. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e nós pedimos, Senhor, o nosso desejo. Toda essa série é acerca de nós sermos como o Senhor, estarmos com o Senhor, nos tornarmos como o Senhor, praticarmos as obras do Senhor. E nós precisamos da sua ajuda para isso, Senhor. Nós não sabemos fazer isso sozinhos, Senhor. Isso não vem natural para nós. O nosso desejo é do pecado, é para a carne, Senhor. Mas o Teu Espírito Santo mortifica, Senhor, a nossa carne. E nos ajuda, Senhor, a olharmos para Ti e para o Pai. E aí então os nossos corações, eles são recalibrados, então as nossas afeições, elas são direcionadas para o norte, que é o Senhor. E pedimos então, Senhor, a sua ajuda, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente começa falando de alguém que foi muito importante para a história intelectual, do Ocidente. A gente vê esse camarada, Immanuel Kant, o qual muitos de nós estudamos na escola, ou vemos na TV, ou vemos questões ligadas à questão ideológica, seja ela qual for. A gente sempre vai ver o nome de Kant de alguma forma. E a gente vê essa influência dele, que abordou questões extremamente importantes, Deu as suas respostas que agradaram a muitos, mas as suas respostas não foram muito boas em muitas coisas. É claro que, como todos nós temos coisas que nós acertamos e tem coisas que nós erramos, mas assim, para as pessoas que têm uma influência sobre as pessoas do mundo, a gente vê o quão benéfico e quão maléfico essas coisas se tornam,
É engraçado que o Bill Hall, ele descreve Immanuel Kant como um homem baixinho, careca e de uma vida monótona, né? Então ele tinha essa vida diferente aí. E aí então a gente vê muitos pensamentos, né, que vêm através dessa realidade, né? Ele foi esse que desenvolveu, né, para lidar essa questão com a vida, de dar sentido. Ele fala que a crença religiosa ela é subjetiva. Então a gente vê lá desde a época do iluminismo europeu e americano, um tempo muito importante na época da literatura e acadêmica, né, da intelectualidade ocidental, trazendo já um pensamento que a gente está lidando hoje de forma muito pertinente. Essa questão do subjetivo, de que não há algo absoluto, de que a gente pode crer em qualquer coisa, porque afinal de contas é o meu corpo, é quem eu sou, é o que eu sou. O qual, quando nós lidamos com a realidade bíblica, na perspectiva da Bíblia, a gente vê que essas coisas elas não fecham. Porque eu já falei uma vez, quando as pessoas falam meu corpo, meu jeito, ou o que eu sou, as minhas regras, nós já nascemos já diante da regra do mundo qual nós vivemos. Quando nós crescemos, nós temos que nos submeter às leis. Então vá diante da sua vida e viva as suas regras, e você vai parar na cadeia. Provavelmente de forma bem rápida. Porque não é as suas regras, não é as suas leis, né? Então esse cara, ele traz esse pensamento de que não existe essa realidade absoluta para a vida real. E aí algumas pessoas falam que Kant, ele de forma indireta, ele desempenhou um papel importante no desenvolvimento do evangelho para a gente poder discernir o que não é. Então, quando a gente olha para a realidade dele, por meio dos ensinamentos, é como se a gente olhasse como... Sabe como a parábola fala que Satanás vem e rouba? É constantemente essa realidade, essa ideia de pensamento tenta roubar a verdade. Então, a ideia é como se... É a seguinte, coisas não podem ser provadas cientificamente, quando se trata de Deus e do Evangelho. Então essa ideia, gente, que não parece racional, Deus e o Evangelho. E então, pode pular. Mais um. Não, esse daí tá bom. Então, infelizmente, muitos acreditam em tudo isso. Esse fenômeno explica grande parte, porque os pastores já não são mais considerados guardiões do conhecimento, nem visto como autoridades. Por quê? Porque está havendo essa distorção da onde as pessoas buscavam um senso de realidade acerca de Deus. Eles estão encontrando tantas outras coisas. Nós temos visto nos nossos dias pastores falando mal de teologia, quando teologia é o estudo sobre Deus. Pessoas falando mal de que a idolatria é você ter as escrituras e colocar como um valor inestimável, porque lá ela não contém as palavras de Deus, ela é a palavra de Deus. E quando nós então olhamos para ela como contendo algumas palavras, a gente entra nesse enredo da subjetividade. Então a gente já não pode mais afirmar as coisas que são. E aí então a gente entra nessa realidade do qual o tema de hoje, os pastores, né, que eram essas pessoas... Muito obrigado, Rafa. Pessoas que no passado elas tinham uma influência tão grande na sociedade. Antes de se tornar essa bagaceira de política, de venda e compra, de ganhar prestígio e lugar para ter voz. Se você olhar a biografia desse pastor batista, Billy Graham, você vai ver a foto dele com grandes poderosos das nações. Eles viam algo naquele homem.
Eles queriam ouvir uma palavra de sabedoria, de como proceder diante de uma responsabilidade de ser um presidente de uma nação. Isso já não é a realidade, gente. Hoje os pastores, muitos dos pastores são convidados para ir para Brasília. Eu não quero estar perto, eu não quero estar associado a eles. Falta essa realidade, e é isso que nós vamos falar hoje, que é o chamado de Deus para os pastores e para os líderes. Ele não mudou, Deus continua chamando esses homens a lidarem com essa realidade. Olha o que o apóstolo Paulo fala acerca dessa realidade de ser um pastor e de ser um líder. Ele fala assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:1. Pastores e mestres e professores são chamados exclusivamente para o conhecimento que é tão sério e relevante, mais do que qualquer outro conhecimento. E isso já não é tanto realidade. A gente já não vê mais os poderosos das nações procurando sabedoria nos líderes religiosos, especialmente dos evangélicos. Porque está faltando sabedoria. Está faltando realidade de piedade. E eu fiquei pensando, talvez eu poderia evitar esse tema. Porque, na verdade, nós temos um grupo de pastores, de presbíteros e líderes que se encaixam nessa realidade. Mas eu pensei, do outro lado, é uma garantia para vocês que quando algum de nós não estivermos nesse lugar de piedade, de santidade, de manejar bem a palavra, de estar trazendo coisas que são absolutas como subjetivas, vocês têm no favor de vocês, ao lado de vocês, vocês têm o direito de sair dessa igreja. E com toda razão. E a minha oração é que isso nunca aconteça. E nós estamos muito bem guardados e guiados, e junto com equipes de outros lugares, para que isso não aconteça. No próximo. No passado, outras instituições, escolas, governos, comunidades se juntavam para reter e transmitir esse conhecimento através das igrejas, através da liderança evangélica. Muitos de vocês sabem, eu e Lília viajamos o mundo afora. Eu viajei 19 nações. Conheci o melhor e o pior das nações, sempre falo isso. Se você for na África, e você vai ver uma realidade que a maioria dos hospitais, a maioria das escolas, foram feitas por cristãos evangélicos. Foram feitas através da doação da Igreja de Jesus no mundo. E hoje em dia parece que essa coisa já não está mais tanto assim. Talvez o desejo por poder, talvez o desejo por tantas outras coisas. Fala que hoje a maioria delas abandonou o seu posto e deixou a tarefa para as igrejas. Infelizmente, até as famílias estão abdicando do seu papel. Os pais têm negligenciado a sua responsabilidade espiritual de ensinar seus filhos e delegam a voluntários da igreja. Essa terceirização do reino de Deus está nos causando mal, está nos fazendo doentes. E aí então um dia, eu sempre falo isso, o boleto chega. E o dia que isso acontece, a gente se depara com uma realidade muito ruim, gente, muito cruel. E a gente não quer isso. Mais uma vez, citando Dallas Willard, ele fala que o que nós precisamos para o dia de hoje era como se fosse um currículo de como sermos a semelhança de Cristo nos dias que nós vivemos. Algo que pudesse ser uma regra da vida, onde nós olhássemos, então nós poderíamos ver o quão próximo nós estamos
de parecer com Cristo. E o quanto mais nós desejamos parecer com Cristo. E aí então a gente entra nessa realidade do pastor. Próximo. O pastor. Eu não sei para você, mas quando a gente pensa acerca de um pastor ou de pastores, guarde para você no seu coração, na sua mente nesse momento, tá? Mas o que vem à mente? Será que alguém que tem que é uma pessoa que vive piedosamente? Será que é uma pessoa desprendida à fama, ao poder, ao dinheiro, ao luxo? O que será que passa nas nossas mentes quando a gente pensa de um pastor? E eu acho importante a gente pensar nisso, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos olhar já no instante. Estou na parte introdutória, um pouquinho longa a introdução, mas faz parte. Isso mexe com a forma ao qual nós queremos ou não estar perto. Queremos ou não submeter-nos. Queremos ou não estar debaixo da liderança dessas pessoas. Para algumas pessoas, é como um dos meus filhos falou. É muito fácil ser pastor. Você pega a Bíblia, você chega lá no domingo e você abre em alguma parte da Bíblia e você lê e aí você fala umas coisas. Infelizmente é que realmente tem pastores assim. Não é o meu caso. Eu tive que mostrar um pouquinho de grego e hebraico para ela. Falei assim, cara, tem que estudar bastante para não falar besteira. Mas olha lá, gente. Então, quando você pensar no seu pastor, se você é membro da Calvary Curitiba, se você está nessa igreja, quando você pensar na equipe pastoral, essa aqui é uma das coisas que precisa permear o seu pensamento. Então, a principal função do pastor é pastorear o rebanho. Isso é lógico, né? Um pastor pastoreia. Mas, assim, existem definições para isso, né? Então, ele fala, alimentando os fiéis espiritualmente. Isso inclui pregar, ensinar a palavra de Deus, aconselhar e orientar os membros, liderar e administrar as atividades da igreja, orar pelos crentes e interceder por eles. Então, se você olhar daqui uns meses o job description de cada ministério, você vai ver que o da secretária executiva e do pastor estão estourando. Tem mais do que uma folha. Isso quer dizer que é bem extensa. Essa questão a principal função, ela se estende muito mais. Não tem horário comercial para pastor, tá? Pastor não trabalha das 8 às 5, gente. Tá? E assim vai. Olha que a palavra de Deus fala acerca do pastor. Nós estamos falando da perspectiva bíblica acerca do pastor. Olha lá, 1 Pedro capítulo 5, versículo de 2 a 4, fala assim, o apóstolo Pedro, diante do sofrimento da igreja, no tempo onde Nero estava arrebentando com a igreja estava dispersa, ele escreve essa carta em dias de sofrimento e luta. Ele está escrevendo, olha que interessante, no meio do sofrimento, gente. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Vocês vão receber a recompensa do que o Senhor falou que seria a salvação, que está guardada nos céus, que no ladrão não rouba, o ferrugem não corrói. É isso que Pedro está falando, gente, lá no 1º capítulo, da esperança viva que nós temos em Cristo. Mas olha o que ele fala dos pastores. Não por obrigação, nem por ganância,
mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores daqueles que lhe foram confiados, mas um exemplo para todos. E uma das coisas que eu tenho orgulho da Calvary Curitiba é que a nossa história, ela foi criada através dessa realidade. Nós fomos feitos como Calvary Curitiba com o exemplo do nosso fundador, que foi visto muitas vezes no período de intervalo de um culto ao outro. Eles tinham 3 a 5 cultos no domingo, para conseguir conter todas as pessoas daquela época. E de tempo em tempo, no intervalo de um culto para o outro, normalmente os líderes estavam procurando onde estava o pastor para começar o próximo culto e achavam ele no banheiro limpando algum vaso que estava entupido. Então, um dos sinais para nós, como Calvary Curitiba, se alguém está pronto para ser pastor, não é se ele ensina bem, é se ele está seguindo o exemplo de serviço, de estar se dando pelos outros. Que é alguém que não é orgulhoso. É alguém que não acha que sabe tudo. Então esse é o coração do pastor. E a ideia é como se fosse uma sombra daquele que viria, o supremo pastor, o qual então fala que a gente vai receber essa coroa da glória. Então, quando nós falamos o discipulado, nós estamos falando de sermos imitadores de Cristo. E você pode olhar essas qualidades, adjetivos aqui usados, e você pode ser contra Jesus, você pode nem acreditar nele. Mas você nunca vai ver Jesus, nesse tempo narrado nas Escrituras, sendo algo parecido ao contrário disso. Todos os grandes líderes e intelectuais e sábios que já viveram, se deparavam com Jesus, ele fala assim, cara, não tenho o que falar desse negócio, eu não acredito nele como Senhor e Salvador, mas ele é diferente. Os muçulmanos falam que ele é o profeta. Aquele que fazia o bem. Gandhi falava que ele era aquele que vivia o sermão do monte. Que era como se fosse a versão pocket do evangelho geral. E olha que interessante que essa realidade não é uma coisa somente de 2000 anos atrás ou uma coisa contemporânea. O próximo, Jeremias 3,15 fala, nos tempos antigos, no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, o Senhor falando. Já havia pastores que se aproveitavam das suas ovelhas. Já haviam pastores que faziam mal e manipulavam o seu rebanho. Mas olha o que o Senhor fala. Fala assim, darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e com inteligência. O Senhor falando, eu vou dar para vocês, pastores, que quando vocês se depararem com a vida, vocês vão lembrar que parece comigo. E aí então, a gente vai ver que o nosso exemplo é maior. O próximo, Atos 20, 28, fala assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispo, pastores, líderes para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, muitos pastores e líderes perderam o temor dessa realidade, gente. Fala que ele comprou com seu próprio sangue. Jesus morreu pela sua noiva. Ele morreu pela sua igreja. E quem se meter com ela vai lidar com justiça. Vai ser lidado com justiça. Vai ser lidado com uma forma mais justa possível que a gente pode ver. É como se nós, pais, temos as nossas filhas
e que nós não sabemos nem como reagir só de pensar se alguém fizesse mal para elas. Só que a gente tem um Supremo Pai que sabe o que fazer, que sabe como julgar, que sabe como fazer justiça. E a Bíblia fala que nada passa batido aos olhos do Senhor. E isso aqui gera um santo temor. Então, a gente começa a caminhar nessa transição de podermos entender o papel dos pastores e dos líderes. Talvez um dos versos mais chave acerca do Novo Testamento, acerca da realidade dos ministérios. E é um texto usado como base para qualquer coisa que a gente venha fazer na igreja. Efésios 4, 11, 12 é um texto muito famoso. Fala assim: assim o próprio Cristo deu os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres. Olha para quê? Para uso próprio, para ganância, para o luxo, para manipular, para fazer o mal. Não, gente. Olha para que é. Para equiparem ou aperfeiçoarem o seu povo para as obras do ministério. Para que o corpo de Cristo fosse edificado. Então, essa é a realidade de que Deus nos coloca como pessoas responsáveis de alguma forma na capacitação dos santos, para que cada um possa servir e viver de uma forma como cada parte do membro do corpo, em harmonia, se juntando como corpo, qual Cristo é a cabeça, e vivendo para a glória dele. Esse é o papel. Então, quando nós chegamos aqui, todo domingo, ou toda terça, quarta ou quinta, diante dos grupos de conexão, ou alguns workshops, seja o que for, o nosso desejo como pastores dessa igreja é poder ser um instrumento de Deus na sua vida, para que você possa ser edificado, para que você possa ser abençoado, e para que você possa fazer o mesmo. Para que você possa ter uma consciência de que o nosso desejo é parecer com Cristo, não é parecer com mais ninguém, nenhum outro nome. Por melhor que sejam, talvez, pessoas o qual nós nos inspiramos ou vemos como algo que merece um respeito. Mas nosso desejo é parecer com Jesus. E aí, o dia que isso se tornar carne para nós, o dia que isso se tornar verdade para nós, gente, a gente vai estar vivendo uma coisa muito preciosa, de que só a igreja mais pura na sua essência conseguiu viver. A gente vai ver que o trabalho ele é importante, mas a partir do momento que ele se torna um Deus para a gente, ele já não está servindo o que deveria servir, como uma ferramenta. Assim é o dinheiro, assim é todas as outras coisas. Então, quando nós já não temos amor pela comunidade, nós não temos o desejo de estar com os irmãos e com as irmãs, quando nós não temos o desejo de servir o Senhor, talvez a gente precisa fazer uma avaliação, um check-up do nosso coração. Porque alguém que tem Cristo como Senhor, ele precisa parecer com o seu Senhor. E alguns de nós, a gente consegue pensar um pouco disso, é quando nós falamos assim: nossa, fulano é a cara do pai, fulano é a cara da mãe, ou fulano parece, do jeito que fala parece fulano, parece Beltrano. E alguns de nós carregamos isso do bom e do ruim. Né? Tem coisas que nós odiamos se parecer com pessoas acerca dos nossos pais, que talvez se trata de pecado ou coisa do tipo. Mas no geral eu estou falando da beleza da coisa, gente. É muito precioso saber, tipo assim, caramba, fulano parece com Beltrano, essa pessoa fez bem. Essa pessoa estava acostumada a fazer bem. Então, gente, uma das razões o qual nós temos a oportunidade, como liderança e como pastores,
é de termos o microfone na mão, dominicalmente. É uma boa oportunidade. Próximo. Dr. Martin Lloyd Jones, ele falava que a pregação é a atividade mais incrível e mais emocionante em que alguém pode se envolver, por causa de tudo que ela reserva para todos nós, no presente e por causa das gloriosas possibilidades infinitas em um futuro eterno. Eu amo isso, gente. É uma coisa que eu tenho paixão. É de poder abrir as Sagradas Escrituras e poder explicar e poder ver pessoas passando, e quando se passa um tempo, e poder olhar para trás e falar assim, cara, eu avancei nisso aqui. Ah, eu era assim uns meses atrás, mas agora eu já não sou mais, eu avancei aqui. Ah, o Senhor está me transformando aqui, eu estou entendendo isso aqui. Ah, o meu casamento melhorou muito. Ah, a minha vida com o Senhor melhorou muito. Ah, eu era explosivo, agora eu estou muito menos. Ah, eu era covarde, agora eu tenho coragem. E tantas outras coisas. Ah, eu tinha essa necessidade de ser aceito ou aceita, mas agora o Senhor me aceitou. E assim, a opinião dos outros não vai me paralisar, porque a do Senhor é mais importante. Mas a gente precisa lidar com uma realidade que não temos como negar para que isso aconteça. São as distrações. As distrações, pessoal, elas são todas essas coisas que fazem com que os pastores e líderes se estendem para todas as pessoas. De que eu vou colocar nós aqui por uma questão, tá, para não falar eu, mas pastores e líderes e pessoas normais estão sempre lutando com essa realidade, né, de decidir como utilizar o tempo. Pode colocar o próximo, Mike. Da melhor maneira possível. É uma realidade. Como nós podemos usar o nosso tempo da melhor forma possível. Alguns de nós compramos um planner que ele dura 1 mês, e depois ele vai lá para a mesinha e coisa do tipo. Alguns de nós somos extremamente focados e nós temos as nossas notinhas que nós colamos em algumas coisas. Outras são totalmente tecnológicas, nós temos os alarmes que jogam para a gente lá quando a gente tem que fazer algumas coisas. Mas as distrações, o pastoreio é um tipo de trabalho que traz uma necessidade de fazer escolhas o tempo todo, gente. Porque o tempo todo a gente tem possibilidade de estar fazendo outras coisas. Não é verdade? Então essa reformulação que nós estamos fazendo, ela tem que mexer com a nossa realidade como igreja, né? O Bill Hall, ele chama de uma revolução interna que se expressa de forma externa. Por que é uma revolução? É porque nós estamos tendo a necessidade de olhar com uma interpretação correta. Nós somos ensinados, eu falei isso algumas vezes, nós somos ensinados de forma errada. E pode ter sido o melhor pastor, o melhor mestre, se ele não nos trouxe essa realidade de que ser um seguidor de Jesus requer estarmos com Ele, nos tornarmos como Ele e praticarmos as suas práticas, nós precisamos de uma reformulação. E eu vou falar, eu viajo o mundo por aí. Hoje trabalho com pastores da região sul do país e agora na perspectiva do Brasil como Calvary Curitiba e Calvary Global. Está em falta essa realidade. Pastores têm terceirizado essa realidade por causa do crescimento. Outros pastores, de forma muito medíocre, levam essa realidade como algo que não é necessário. Então eles são pastores de igrejinhas de 10, 15, 20 pessoas, o qual deveria ser uma igreja de centenas de pessoas, mas não quer dar o trabalho de lidar com a vida diária da igreja. E a vida diária da igreja é trabalhosa. Alguém me perguntou um tempo atrás, falou assim, Cacá, quanto tempo assim você gasta de aconselhamento semanalmente? E eu falei assim, cara, isso varia.
Mas assim, dependendo do assunto, 1 hora é mais que o suficiente para te deixar uns bons dias aí cansado. Muitas vezes o horário diferente, muitas vezes pode ser de 1, 2 a 10, varia. Mas uma coisa é estar disponível como alguém que essa igreja pode vir a qualquer momento. E se nós, por acaso, não pudermos, naquela hora, naquele tempo, a gente vai falar que a gente não pode. Então, até uso como um pretexto aqui para poder dizer que vocês não precisam agir como você não pode entrar em contato conosco, porque nós temos crianças e nós temos prioridades, tá? Nós temos crianças, sim, nós temos prioridades, sim, mas parte da nossa prioridade é pastorear o rebanho de Deus. Então, isso vem de você também. E a gente, então, vai poder te guiar. Normalmente, eu tenho lidado dessa forma. Eu falo, me dá 2 opções e a gente faz acontecer uma delas. E assim, então, ninguém da Calvary Curitiba vai poder ficar chorando, falando que ninguém liga para mim. Eu tentei falar com o pastor e o pastor... Cara, a gente está em uma equipe aí de 5 pessoas, pessoal. Tem pessoa para você escolher que gosto, que tipo de voz, que tipo de abordagem, que tipo de coisa é diferente. Tá? Mas olha que interessante, o próximo fala assim, que nós precisamos de uma imagem daquilo que queremos realizar, algo claro, como um antídoto para a distração. Um pastor disse que para ele é como se fosse um mantra dizer, eu sou um pastor que faz discípulos, que fazem outros discípulos. Então ele é lembrado disso toda hora, em todo tempo. Ele coloca no seu celular para despertar. Ele coloca na frente do seu espelho toda vez que ele acorda de manhã, está lá. Ele coloca na geladeira e ele fala assim, essa é a realidade. E alguém disse, gente, e é importante para que a gente saiba, uma das formas de a gente ter um entendimento correto do que é o discipulado de Jesus, essa questão do aprendizado de Jesus, é que sabe quando nós temos sucesso acerca disso? Não é quando a igreja está abarrotada, estourando e coisa do tipo, ou quando a gente está super bem financeiramente, que a gente tem para fazer um monte de coisa do tipo. A gente tem usado o termo agora, 3ª, 4ª geração. O que é 3ª, 4ª geração? É quando as pessoas que eu estou discipulando, estão discipulando outras pessoas, e essas pessoas estão discipulando outras pessoas. Isso quer dizer que nós estamos acertando e tendo sucesso. Então, por que eu estou falando essas coisas para vocês? Nós estamos nesse momento, nesses últimos 3 anos, de formatação dessa coisa. Como se fosse um currículo de como se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Então, nós estamos trabalhando fortemente, respondendo algumas perguntas de como nós lidamos com a realidade das pessoas que estão... parte da nossa declaração de missão, a Calvary Curitiba existe para conectar os desconectados a uma vida centrada em Cristo. Então, como nós podemos ter um discipulado, algo que responda à realidade de quem está chegando à igreja agora, como desconectado ou descrente, e poder guiar essa pessoa até um lugar de maturidade, onde ela se torna membro da igreja, depois ela serve na igreja. Então, tem essa questão de amadurecer na fé e não ser algo que a gente fique estagnado, que não seja algo que a gente esteja em platô na vida cristã. E a gente está trabalhando nisso, nós estamos muito perto de chegar no lugar onde nós desejamos na questão de sistemas e processos. Nós estamos trabalhando em cima do caminho do discípulo, que é de poder direcionar as pessoas que estão chegando a esses lugares de conhecimento das Escrituras. Nós estamos trabalhando no caminho de liderança. Cara, a pessoa tem um chamado, a vocação para ser um líder. Como essa pessoa vai ser guiada e treinada para chegar nesse lugar? E, gente, a gente está começando a tocar na superfície, gente. Mas a gente está muito feliz com o resultado que a gente está começando a ver, simplesmente de ver algo acontecer. Então, alguns dos nossos pastores vão começar a se reunir com um microgrupo, pessoas, 2, 3 pessoas.
E o nosso desejo é que essas 2, 3 pessoas comecem a fazer com outras 2, 3 pessoas. E quem sabe os nossos grupos de conexão, a gente tenha todo mundo sendo desafiado a parecer com Cristo e ter a vida cristã, servindo o Senhor, crescendo no Senhor, atingindo uma maturidade de fé. Então todos nós precisamos, e isso não está selecionado a um grupo de pessoas, de pastores ou missionários, nós precisamos adotar esse estilo. E por muito tempo, gente, eu sinto o meu coração partido de eu tenho que ser a pessoa de dar a notícia para nós que, de alguma forma, a nossa vida é cristã, se nós já estamos na vida cristã há 10, 15, 20 anos e a gente não conseguiu fazer discípulos de Jesus Cristo. Quando Mateus 28 nos comanda a não só ir, mas continuar indo, proclamando o Evangelho, ensinando as pessoas, batizando. Esse é o papel que a geração passada e passada, terceirizou para os pastores e missionários. E nós estamos quebrando isso, para a glória de Deus. Então, é por isso que você vê nos nossos batismos, outras pessoas batizando pessoas. Pessoas que de alguma forma fizeram parte da vida de outras pessoas. E isso mexe comigo, porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Além de nós não usarmos roupinha de anjinho aqui, não é só o pastor que batiza. Outras pessoas batizam também. E isso é muito precioso. Pode pular, Mike. Aí pode pular isso aí. Mais do que boas intenções, né? Volta aí. Opa, aí, meu jovem. O nosso desejo de fazer discípulo é muito semelhante ao de estar em forma. Eu bem sei. De nos alimentarmos bem, de dormir bastante e de desenvolver uma agenda menos estressante. O desejo existe, mas sem um plano isso não acontece, gente. E é duro. É duro ser gordo. Falo por mim, falo de mim mesmo, por mim mesmo. Tá? Cada um responde diante do Senhor. Mas a minha vida é dura. Uma paixão pela Coca-Cola sem igual. Já amarrei, joguei fora, repreendi, mas sempre volta. Vamos lá, pessoal, por fim. O DNA de um pastor, ou de um líder, ou de uma pessoa que tem essa questão de discipular pessoas, de cuidar de pessoas, de ensinar pessoas, de viver a vida com pessoas. O DNA do discipulado é implantado pelo Espírito Santo e desenvolvido através da leitura das Escrituras. É ainda alimentado pela influência daquele que nos ensinam. Eu sou muito grato pela vida de pessoas que puderam caminhar comigo por uns bons anos da minha vida, o qual eu pude desenvolver qualidades e sabedoria que eu jamais obteria de uma forma normal ou se não tivesse contato. Eu costumo dizer para os jovens, o qual, gente, eu já não me incluo na posição nem de... A Lília está me tratando como se fosse, tipo assim, Cacá está indo para a terceira idade. Faço 42, acho que esse ano. E aí, eu costumo dizer para a galera mais jovem que uma das coisas que eu sempre apreciei, e até mesmo nessa fase que eu estou agora, indo para a terceira idade, que eu quero ter mais um filho, mas já não tem mais pique, aí é estar com pessoas vividas, gente. Pessoas com seus cabelos grisalhos ou sem cabelo algum. É muito incrível você poder, com algumas exceções, tem pessoas novas careca, né? Todo mundo olhando pro Doug, nada pessoal, pessoal. Pois é.
O Doug é novinho, não, que tem 30 e pouco, pô. Mas não é mais jovem. Olha lá. O espírito de velho. Gente, existe algo precioso acerca da vida quando nós sentamos com pessoas que viveram a vida muito bem. Ou até mesmo não muito bem, mas que são um exemplo para que a gente não faça o mesmo. E a gente aprende sabedoria. A gente aprende coisas que nós jamais aprenderíamos se nós estivéssemos vivendo com a mesma galerinha que a gente gosta de andar. Chega uma hora que a gente fica estagnado na sabedoria dos amigos. A não ser que esses amigos sejam muito pessoas de livros. Então, eu não sei se era porque eu sempre tive meio cara de velho, mas teve uma época que a gente estava aconselhando um casal de velho, eu e a Lília. E aí, então, no final da conversa, a moça pergunta assim, mas quantos anos vocês têm mesmo? Aí, tipo assim, 25. Aí, tipo assim, para que fui me aconselhar com um casal de jovem? Então eu falei assim, acho que eles achavam que a gente tinha 50, não é? Tipo assim, uma coisa desse tipo. Mas, gente, nós somos influenciados de forma muito positiva, gente. Se a gente souber usar dessa sabedoria que nós temos, oportunidades. Eu falo, nossa comunidade é muito dotada de muita coisa boa, gente. Muita gente inteligente na nossa comunidade. Muita gente muito bem nas suas profissões. Muita gente que sabe viver a vida de uma forma muito interessante. E nós podemos, então, viver essa vida de aprendizado. Próximo. Eu sou suspeito para falar acerca de livros. Que eu já falei para vocês, a maior parte da minha vida no ministério, gente, mais do que 1/3 do que eu ganho, sempre foi gasto em livro, em material, e coisas que eu pudesse aprender. Porque imaginar estar numa situação onde eu não estou crescendo me dá medo. Porque eu amo essa questão de querer saber mais do Senhor. É como assim, cara, eu quero ser crente de verdade. Eu quero parecer com Jesus de verdade. Eu quero gastar a minha vida com Jesus de verdade. E quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, metade da minha vida já foi gasta com Jesus. Tipo assim, vitória. E agora, essa vida que eu tenho pela frente, eu quero ter minha vida gasta com Jesus, cara. Eu quero. E como seria pra gente, como igreja, falar assim, cara, a gente quer gastar a nossa vida, cara, com Jesus, cara. Porque é um lembrete para nós de tudo que nós fazemos na nossa vida, gente. Só o que nós fazemos para Cristo vai permanecer. Imaginem, de tudo que a gente faz na vida, gente. Só o que for feito para Cristo vai permanecer, cara. Então, ou a gente toma um rumo e fala assim, cara, eu vou viver aquela coisa que o apóstolo Paulo falou, que seja o comer, o beber, o vestir, o falar, eu vou fazer para a glória de Deus. Ou a gente vai gastar a nossa vida com palha, que queimou e já era. Então, gente, a gente tem muitas oportunidades de livro hoje, gente. Então, se a gente for parar para pensar no tempo que a gente tem gasto para poder saber mais sobre Jesus, de poder parecer mais com Ele, a gente vê que há um déficit aí muito grande. Próximo. Um pastor falou assim, que um pastor que faz discípulos, ele tem uma visão para discipular cada pessoa na sua igreja, uma determinação para fazer isso e acontecer, um sistema para sustentá-lo. E eu posso falar com grande convicção, gente, que a gente tem um sistema para sustentar esse negócio, gente. A gente tá indo nesse caminho, gente. A gente está indo. A gente vem trabalhando nos últimos 3 anos e pouco aí, gente. E a gente está tocando na superfície, como eu falei, cara. E vai ser precioso demais poder começar a ouvir testemunhos de que o Senhor tem derramado graça sobre nós, para que a gente possa viver uma vida que honra o Senhor através da comunidade, dos relacionamentos internos e externos, para a glória de Deus. Então, o que é
esse DNA que o Bill Hall fala no livro, né, do discipulado ou do discipulador? Como eu falei, a gente não é batista nem presbiteriano, então a gente não precisa usar os 3 pontos, tá? Então aqui vai ter mais ponto que 3, tá? Olha lá, a primeira prioridade de um pastor e líder é garantir que cada membro da igreja cresça e se torne um discípulo maduro e reprodutor, que faça outros discípulos. Então, gente, isso é um desafio para nós. Nós precisamos de algo divino que nos transforme para que a gente possa viver essa realidade. E se depender de mim, da nossa equipe pastoral, nós vamos até o fim nesse negócio. Nós estamos dando prioridade para isso. Nós gastamos agora, vamos gastar. Domingo que vem o pastor Rodrigo termina com o último capítulo, o fim. 8 domingos gastamos nessa questão dessa realidade, mas tudo que está acontecendo ao redor do que você talvez nem imagine, da Calvary Curitiba, está sendo permeado por essa realidade de sermos discípulos que fazemos discípulos que fazem discípulos. O segundo é que cada pessoa chamada à salvação é chamada para o discipulado, é chamada para viver essa realidade. Então não tem como sermos salvos e não dizer sim para Jesus, para o convite de seguir Jesus e de negar a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz. Não há essa realidade. Se nós estamos vivendo dessa forma, nós estamos vivendo no engano. Terceiro, o Evangelho espera que todos os discípulos façam outros discípulos. Não importa se você é introvertido, extrovertido, fala muito, fala pouco. O que importa é se Cristo é o teu Senhor. Se Cristo é o seu Salvador. Se Cristo é aquele que é tudo para você. Você vai ter alguma coisa que parece com Ele. E as pessoas falam assim, cara, aquela pessoa, ela é diferente. Ela age com uma bondade diferente. Ela age com um carinho diferente. Essa pessoa, ela... E a gente já ouviu essas histórias, gente. Pessoas que foram abraçadas durante o culto e foi como se Deus estivesse abraçando ela. Foi pessoas que receberam uma palavra de encorajamento, uma mensagem celular. E falaram assim, cara, o Senhor falou comigo naquele dia. E tantas outras coisas. Então, o que importa é o quanto nós parecemos com Cristo. Isso é o que mais importa. Porque isso é o que vai reverberar de alguma forma, seja onde for que a gente estiver. Né? Então, quarto, todas as atividades ministeriais devem ser avaliadas pela sua contribuição para o crescimento de discípulos maduros que reproduzem discípulos. E eu quero falar isso, gente, para deixar claro, né? O Rodrigo falou isso aqui outra vez, e até mesmo o Doug falou na última vez. Nós temos uma grande dificuldade devido a tantos exemplos ruins que a gente já ouviu. Então, alguns de nós, quando nós ouvimos a palavra multiplicar ou reproduzir, dá um negócio em algum de nós, né? Porque tiveram, sim, movimentos muito horríveis no Brasil, como G12 e tantos outros. Que não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é da perspectiva bíblica que um discípulo que é discípulo de Jesus precisa fazer outros discípulos. E esses discípulos precisam fazer a mesma coisa. Então, essa é a avaliação de um sucesso. Tá? Então, nós não desejamos, não tem esse negócio de bater meta, de dobrar, esse negócio aqui, não tem essa. Só tem negócio assim, cara, vamos ser fiel junto? Bora lá. Tá? Então, ponto 5, o método deve ser a forma como Jesus, olha a régua, Jesus pessoalmente fazia discípulos que fazem outros discípulos. Como Jesus fazia? A gente está estudando. Logo, logo estamos voltando para o Evangelho de Marcos e vamos ver mais um pouco. 6. O sucesso deve ser medido não pelo número de discípulos que são feitos, mas pelo número de discípulos que fazem outros discípulos. E isso é o que nós estamos em busca de ver. Tá, gente? É nós fazendo discípulos e essas pessoas, a outra geração, fazendo a mesma coisa.
E aí então, quando nós começarmos a ver a terceira e quarta geração fazendo isso, eu tenho certeza que a gente não vai estar mais aqui nesse lugar, na Costa Rica 53. Porque a gente vai estar vivendo o que Jesus gostaria que o seu povo estivesse vivendo. Amém? 7. Nossas igrejas existem para fazer discípulos que são um presente de Deus para o mundo. Isso é muito lógico, né, gente? Mas tem um povinho que se fala o nome de Deus que não é um presente para o mundo, gente. Eles são uma praga para esse mundo. É de verdade. Mas que aqui o povo da Calvary de Curitiba, você que está nos visitando, o pessoal da Calvary de Curitiba, é um presente de Deus para esse mundo, tá, gente? Se a gente ficar sabendo que eles não são um presente, a gente dá um jeito aí de embrulhar. E mandar para outra igreja lá. 8. O objetivo final de fazer discípulos é uma revolução mundial, gente. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu quando um povo se reunia para viver para a glória de Cristo. O livro de Atos usa o termo, né? Balançaram o mundo, sacudiram o mundo, colocaram o mundo de cabeça para baixo. Aí os sinônimos tem a versão da quebrada. Esse pessoal, quando viveu aquilo que Jesus tinha para a vida deles, eles fizeram diferença em todos os lugares. E houve sim revolução. Não revolução política, nem revolução ideológica, mas teve uma revolução de amor e de bondade e de coisas que parecia com Cristo. E aí então, no fim, quando o evangelho for pregado a todos os povos, o fim chegará. Para a glória de Deus. Então, o que nós estamos aqui propondo, próximo, é essa ideia de recuperar o evangelho do zero. É interpretar as escrituras nessa reformulação teológica. Nós não estamos mudando nenhuma verdade das escrituras. Nós não estamos atualizando nada acerca das escrituras. Nós não estamos dizendo que a verdade antiga das escrituras não tem efeito da mesma forma. Não, nós só estamos falando que nós estamos colocando um esforço de uma interpretação que faça sentido na realidade, o qual nós não temos exemplos palpáveis acerca de aprendizagem, acerca de ser discípulo de alguém, acerca de aprender com o mestre na vida diária. Termino com essas perguntas para a gente. Próximo. O que é um discípulo? Como eu e você fazemos discípulos? Que diferença farão esses discípulos, gente? E isso deve fazer com que a gente tenha uma boa lição de casa. Não só para essa semana que vem, mas para os meses que estão por vir pelos próximos anos. Então nós estamos nessa jornada juntos. De que nós desejamos ser o povo que está com Jesus. Que lembra que Jesus, ele lidava com a multidão, mas ele estava lá com os seus. Ele, antes de enviar os seus discípulos, apóstolos, para a missão, ele os chamou primeiro para perto. Nós queremos nos tornar como ele, porque o nosso objetivo é não sermos como a pessoa que a gente admira, que é ali um cara incrível ou uma mulher incrível. Não, é o Senhor. Ele é o nosso único exemplo de perfeição. Ele é o único exemplo de que não tem erro nele, nenhuma sombra de coisa errada nele. Por isso que nós temos ele como Senhor, e Salvador, e Rei, e dono das nossas vidas. E aí então, nós vamos praticar as suas obras, nós vamos fazer as coisas que ele fazia. Não por nosso engrandecimento, nem para que a gente possa dizer que a gente é algo, mas porque o Senhor é por nós. Que o Senhor nos segura na mão. E aí então a gente vai ver essa coisa incrível do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder para a salvação, acontecendo
a todo momento, através das vidas que nós estamos investindo tempo. E eu estou muito empolgado por isso, gente. Tem alguns meninos que a gente vai começar a caminhar junto nesses próximos meses. E eu tô pedindo para o Senhor, Senhor, derrama o seu Espírito. O fundador dessa igreja, John Wayne, eu lembro, muitos anos atrás, ele orou, e de tempo em tempo eu volto a essa oração. E eu lembro que ele orava e eu peguei aquela frase, e era a frase que de tempo em tempo eu volto, ele falava assim, Senhor, faz uma obra que só o Senhor pode fazer, que o Senhor possa mover no nosso meio como algo que só o Senhor pode fazer e nenhum homem possa reproduzir. Porque se o Senhor fizer isso, Senhor, vai ser a obra do Senhor. Então, gente, nós estamos encerrando no próximo domingo essa série, mas esse tema vai ficar cansativo. E eu estou ok com isso. E eu só espero que esteja cansativo o suficiente que faça com que a gente possa agir de alguma forma. E as últimas palavras, antes da gente orar, eu gostaria de que a gente meditasse em algumas coisas. Para a maioria de nós que fazemos parte do grupo de conexão, nós vamos ter algumas perguntas que nós vamos lidar, tá? Mas, gente, por que será que a gente aceitou a vida diferente de que Jesus propôs para a gente? Por que será que a gente se colocou diante de uma coisa assim, que talvez de um conforto, de que já não parte o nosso coração algumas coisas? E aí então a gente olha como está tudo bem quando não deveria estar bem, né? Como falam paz, paz, quando não há paz. E o que a gente precisa fazer para que isso mude? Eu amo ver novas pessoas na igreja, porque essas pessoas nos desafiam, gente. Essas pessoas, elas querem Jesus. Porque elas já estão cansadas do mundo que elas estão vivendo. Elas querem algo genuíno. O pai do meu pastor se converteu nos anos 70 e ele era um hippie careca. É importante falar isso. E aí, quando ele se converteu, alguém perguntou para ele assim, cara, como é que é agora esse negócio com Jesus? Ele falou assim, é mais puro que cocaína. Era o único exemplo que ele tinha para dar. Eu só sei do negócio, ele é mais puro que cocaína. Tipo assim, eu não quero nenhuma outra coisa. Ele é melhor do que essa coisa. E eu não sei o que é a nossa cocaína. Mas todos nós temos alguma cocaína, de alguma forma. Alguns de nós chama sexo, alguns de nós chama prazer, alguns de nós chama cobiça, alguns de nós é um monte de coisa. Mas seja qual for a nossa cocaína, Jesus é melhor, é mais puro e mais belo. Amém? E para aqueles que sofreram debaixo da mão de pastores que não representaram Jesus, que não fez bem para a sua vida, quer dizer que o seu maior exemplo é Jesus. E ele nunca te desapontou. E ele nunca te feriu. Ele nunca tentou se aproveitar, ele nunca te manipulou. E que nessa noite o Senhor possa fazer algo nos nossos corações que só Ele pode fazer. Vamos colocar de pé, vamos orar juntos?